colocar em prática. Nos livra de ser meros teóricos, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. A Tua palavra ela é poderosa para nos salvar, poderosa para dar direção, Tua palavra profética. Muito obrigado, Senhor. Nós temos essa honra e esse privilégio, Senhor, de estar aqui essa noite para compartilhar a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, Suas palavras são espírito e são vida. Senhor, flui do trono, Senhor, do Cordeiro, Senhor, como rio da água da vida, Senhor, nos alcançando, Senhor, alcançando cada um de nós. Ó Senhor Jesus, e nos enche até transbordar, até não caber mais, para alcançar outras pessoas. Senhor Jesus, aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, graças ao Senhor, nós chegamos à 21ª mensagem desse tema geral que é nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Esse tema nós começamos a compartilhar e estudar em setembro do ano passado, na Conferência Internacional, na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Desde então, esse tema, Deus ele colocou para os seus profetas, e aí começamos a compartilhar esse assunto, que é a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E ali foram liberadas algumas mensagens que se concluíram depois em outras cidades, totalizando 24 mensagens. E aí essas mensagens nós trazemos para as nossas cidades e compartilhamos com a igreja. E assim todas as igrejas em todas as cidades também o fazem. Este volume é o volume 6. E nós usamos cada volume durante um mês. E cada volume desse tem 4 mensagens. Então nós já usamos por 5 meses. A conferência começou em setembro, e nós começamos a usar esse volume em outubro. Outubro, novembro, dezembro. Janeiro e fevereiro, 5 volumes. Em março agora, 6 volumes. Então durante 6 meses nós ruminamos a palavra do Senhor. Isso é a maneira do Senhor ganhar o nosso coração. Porque nós precisamos ruminar a palavra do Senhor, imergir e mergulhar na palavra do Senhor, para tirar da palavra todos os nutrientes. Por um lado também, é um cuidado amoroso do Senhor para conosco, porque Ele quer trabalhar esse tema em nosso coração. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? A nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. Então, neste volume, que é o volume 6, é a primeira mensagem desse volume. Ainda teremos mais 3 semanas para concluir esta série de 24 mensagens. E depois nós vamos começar desfrutando do novo livro, que é Colossenses, onde o tema central é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Ó Senhor Jesus, grande responsabilidade, irmãos. Nós temos uma missão, e a missão é a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, nesse volume, que é o volume 6, que contém 4 mensagens que desfrutamos aos sábados, e os irmãos têm acesso diariamente de uma porção, o tema desse volume é Deus é amor. E a mensagem primeira desse volume, a mensagem 21 de todas as séries, é andar em amor como filhos amados. Irmãos, é um assunto muito importante que nós vamos falar essa noite, mas difícil de ser praticado. Às vezes fácil de ser proclamado, teoricamente. Você dizer para uma pessoa, você dizer para Deus, eu te amo. Deus é o meu amor. Mas, quando a gente checa com a nossa realidade, o nosso amor está muito aquém. Mas a palavra dessa noite é para nosso encorajamento.
porque da maneira que os versículos foram escritos para a igreja primitiva, agora esses versículos são para a igreja em João Monlevade. Se sinta essa noite destinatário da carta de Paulo aos Efésios, se sinta destinatário da carta de Deus para você e para mim essa noite. Fazendo assim, nós vamos assimilar melhor a palavra. Então, a missão da edificação do corpo de Cristo está com cada um de nós. Ajustar algumas falhas em nós com relação ao amor, Deus quer fazer isso essa noite. Quer mostrar para nós que amor é esse, qual é a essência desse amor, como esse amor chegou até nós, como praticar esse amor, como fazer crescer esse amor, quais são as dificuldades que nós temos. Então o Senhor vai mostrar isso para nós essa noite. Nesse tema que fala da edificação do corpo de Cristo, quando nós estudamos também Mateus, não prevaleceriam contra a igreja edificada. Se nós ligássemos na terra, terá sido ligado no céu. Se nós desligássemos na terra, teria sido desligado no céu. Então ali, o próprio Jesus, em Mateus, é a primeira vez na Bíblia que tem menção da igreja. E a igreja, ela é o corpo de Cristo, a igreja é o reino de Deus. A igreja é a realidade do reino dos céus. A igreja, Paulo falou em 1 Timóteo 3,15 que ela é a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, as pessoas, a igreja, ela é que dá sustentáculo, porque coluna é que sustenta uma edificação e o baluarte também sustenta uma edificação, porque baluarte no original grego ali é como se fosse fundamento ou base. Então a igreja é o fundamento. A igreja, ela que dá base para as pessoas conhecerem a verdade. Porque fora de Cristo, a igreja, tudo é vaidade. Então, olha que responsabilidade que tem os membros do corpo de Cristo, de as pessoas conhecerem a verdade por meio do seu viver e por meio do meu viver. Porque a igreja, corpo de Cristo, os irmãos em João Monlevade, eles são coluna e base da verdade. As pessoas vão conhecer a verdade por meio da justiça e a santidade que você manifestar no seu viver diário. Ó Senhor Jesus, a edificação do corpo de Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Senhor Jesus, nesse corpo de Cristo, que é a igreja, ela contém o propósito de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito maravilhoso. E aí, como eu disse, Mateus fala da edificação. Mas nós ficamos 6 meses estudando Efésios, porque esses 6 volumes, eles estão totalmente relacionados com a epístola de Paulo aos Efésios. E há 25 anos atrás, nós desfrutamos de Efésios. Os irmãos da velha guarda aí lembram que nós desfrutávamos de Efésios. Que maravilha, né, irmãos? A história da igreja e a tradição dão conta que o apóstolo João, no final do seu ministério, ele foi servir na igreja em Éfeso. Éfeso hoje é a Turquia, tá certo? Fica ali na Ásia. E aí quando João foi servir lá em Éfeso, é porque Paulo, na igreja primitiva mesmo, antes de Paulo morrer, eles tinham abandonado o primeiro amor. E qual era o primeiro amor? O primeiro amor era o amor reverente à palavra profética. O primeiro amor, eles não tinham Paulo mais como a boca de Deus, como profeta de Deus.
E abandonando esse amor do princípio, amor do início, eles abandonaram a simplicidade. E com isso, deixou de existir o amor. Porque a palavra, ela é que nos transforma. A palavra, então quando você deixa de seguir a palavra da verdade, os mandamentos do Senhor, aí você tem problema em amar. Então, João, o discípulo do amor, era aquele que o Senhor se referia, os discípulos mesmo, companheiro dele, se referia a ele como discípulo do amor, o discípulo amado por Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20. Fala do discípulo amado. Mas, irmãos, quando eu estava desfrutando essa mensagem, aí eu fiz questão ali de pegar versículos por versículos, toda a epístola de João, não só o Evangelho. O Evangelho eu peguei alguns capítulos, mas as epístolas eu peguei todos os versículos. E aí, realmente eu vi que tem muito amor nos escritos de João, irmãos. Mas é muito mesmo, porque na igreja primitiva eles abandonaram a palavra profética, abandonaram o amor. João foi lá com qual receita? Ele não foi com nenhuma receita pré-fabricada. João foi lá com amor. Aí eu lendo ali as epístolas, por diversas vezes, ele trata dos irmãos como filhinhos. Filhinhos, 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 amados, amados, filhinhos, amados. Ou seja, a solução para resolver os problemas é o amor. Por isso que hoje nós vamos desfrutar de andar em amor como filhos amados. Não é andar em amor como uma regra para uma sobrevivência ou para uma conduta. Não é andar em amor como simplesmente uma cópia ou uma imitação. Não é andar em amor por uma orientação externa. É andar em amor como filhos amados. É orgânico. É andar em amor porque é possível. Porque nós hoje temos a vida e a natureza de Deus. Nós não somos filhos adotivos. Nós temos a vida e a natureza. Então é possível a igreja em João Molevade andar e viver em amor como filhos amados, organicamente, vivendo por meio da vida de Jesus Cristo. Porque hoje nós somos filhos de Deus. Abba, Pai. Hoje nós podemos clamar, Paizinho querido. Ó Senhor Jesus. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem filho não tem a vida. Irmãos, João falou, ó amados, agora sois filhos de Deus. Não manifestou ainda aquilo que havereis de ser. Seremos semelhantes a Ele, iguais a Ele, em vida e natureza. Então, é possível andar em amor como ó Senhor Jesus. Mas aí voltamos aqui em Efésios, que desfrute maravilhoso, né, irmãos? Quando nós estudávamos Efésios no passado, nós vimos ali no capítulo 1 que o dispensar do Pai, do Filho e do Espírito, gerando a igreja, e a igreja sendo a multiforme sabedoria de Deus, e depois o viver prático, a partir do capítulo 3, né? Despojar do velho homem, renovar do novo homem, criado segundo Deus. Aí no capítulo 4, aí tinha ali o andar na graça, andar na verdade, andar na luz, andar no amor, andar no Espírito. Eu lembro que quando nós estudávamos isso, há 25 anos atrás, nós estudávamos como itens separados. Mas agora, irmãos, o Senhor mostrou para nós que esses itens são todos dentro da graça de Deus. Senhor Jesus. O rio que flui do trono traz todas as riquezas para dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E aí, Deus criou esse homem, e esse homem era para governar as aves dos céus, os peixes do mar e todo animal que rasteja sobre a terra, e também os répteis.
E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Então Deus criou todas as coisas nesse universo para o homem, e para o homem dominar. E Deus preparou ali no jardim do Éden uma árvore da vida. E esse homem, ao comer da árvore da vida, ele seria preenchido completamente de Deus para expressá-lo e representá-lo. Mas esse homem, ele desobedeceu a Deus. E entrou o pecado, e com o pecado a morte. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, né? Por meio de um só homem entrou a desobediência, com desobediência a morte. Então todos pecaram. E a morte passou para todos os homens. Entrou a vaidade, entrou a maldade, entrou o egoísmo, entrou a ambição, entrou tudo de ruim, provindo de Lúcifer. Então, Deus tinha colocado ali esse homem no jardim do Éden para ele comer da árvore da vida. E ele não comeu da árvore da vida, ele preferiu a mentira de Satanás. Então ele desobedeceu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus fez? Deus colocou um querubim da guarda, com a sua espada flamejante, impedindo o homem de ter acesso ao jardim. Bom, esse homem não pode agora comer da vida, da árvore da vida, senão ele vai viver eternamente com esse pecado. Então isso também, irmãos, é um cuidado de Deus. Então impediu que ele tivesse acesso ali à árvore da vida. E o anjo, o querubim, com a espada, pegando fogo, o anjo representava a glória de Deus, a espada a justiça de Deus, e o fogo a justiça de Deus. Deus é justo. Santidade. O anjo a glória, a espada a justiça, e o fogo a santidade. Ó Senhor Jesus. Então esse homem não podia mais entrar ali para comer da árvore da vida. Mas graças a Deus, por sua graça, graças a Deus pelo rio da água da vida. Ali no Éden, no capítulo 2, saía um rio e repartia em 4 braços: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Esses rios representam Deus alcançando o pecador aonde quer que ele esteja. Então, essa é a misericórdia e a graça de Deus. Ele não podia mais entrar no jardim para comer da árvore da vida. Mas Deus agora providenciou uma salvação maravilhosa, um rio da água da vida. E esse rio alcançou o homem. Ó Senhor Jesus. Isso é misericórdia e graça de Deus, irmãos. Esse rio nos alcançando. Ó Senhor Jesus. O rio da água da vida. É isso que fala Efésios, e é isso que fala a mensagem aqui da segunda-feira. Fala do rio da água da vida. Efésios fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Ó, pela graça sois salvos. Esse é o rio da água da vida, e nós também podemos chamar do rio da graça de Deus. Esse rio nos alcançou, irmãos. Essa é a misericórdia de Deus, a graça nos alcançou. Deus, sendo rico em misericórdia, Deus, Ele nos amou. Por um lado, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Mas quando esse amor chega até você, se torna em graça. O que é graça? Graça é Deus vindo a nós para nosso desfrute gratuitamente em Cristo, no Espírito. Então a graça, aí a palavra fala que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então pela graça vós sois salvos, pela graça. A graça, irmãos, é até difícil de explicar, mas graça é Deus vindo ao seu encontro. Então o homem se afastou de Deus no jardim, mas a graça, o braço da graça e misericórdia alcançou esse homem. Ó Senhor Jesus, o rio da água da vida. Esse rio se apresenta em toda a Bíblia.
Ali no Éden, ali em Gênesis, ele saiu do Éden. Em Ezequiel, ele sai do limiar do templo. Em Apocalipse, ele sai do trono. Em João 7, ele sai de dentro de todo aquele que nele crê. João 7, 37 e 39, no último e grande dia da festa, festa de Pentecoste, era um dia solene. Levantou Jesus e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. As pessoas já estavam empazinadas de comer e beber, mas Jesus estava falando de uma sede existencial, de um vazio, que comida que perece não preenche, mas é a espiritual. Aí ele falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz a palavra sagrada, do seu interior fluirão rios de água viva. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse rio, irmão, chegou até você, aleluia, esse rio da água da vida. E Ezequiel 47 fala que onde quer que passe esse rio, as águas de morte se tornarão vida, tudo viverá, por onde quer que passe esse rio. Então, por um lado, esse rio dispensou a graça de Deus no seu coração, mas agora não é para ficar confinado em você, precisa passar. Você precisa ser um dispenseiro, eu preciso ser um dispenseiro, eu preciso ser um canal da graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 4, Paulo fala assim, importa que os homens os considerem ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, dispenseiros da graça de Deus, dispenseiros do que Deus é e o que Deus tem, e que requer de um dispenseiro que seja fiel. Senhor, limpa o nosso canal. Senhor, eu quero ser dispenseiro desse amor de Deus, para alcançar as pessoas. Irmãos, Ele quer fazer isso de mim e de você, é possível. Ele fez isso com a mulher samaritana, em João 4, a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, tirando água, aí Jesus pediu, ela entrou numa discussão com ele, mas sendo tu judeu, como é que pede a uma samaritana água? Isso não pode. Mas Jesus falou assim, olha, se souberas quem é que te pede, tu é que pediria, e eu te daria água viva. Você não ia nunca mais ter sede, para sempre. Aí acendeu uma luzinha na cabeça dela. Opa, essa aí eu quero, né? Porque eu não vou precisar de ficar vindo aqui. Ela ainda achou que era água física. Ó Senhor Jesus. E naquela discussão, o Senhor fala para ela, vai lá e chama o seu marido, porque essa conversa não vai chegar a lugar nenhum. Chama o seu marido. Outra coisa, o Senhor tocou na vazio existencial. O Senhor falou para ela, busca o seu marido. Você tem tomado muitas águas e nenhuma tem te saciado. Aí ela disse, não tem. Aí o Senhor disse, bem disseram, porque já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Aí tocou, irmão, no vazio dela. No vácuo, na insatisfação de todo ser humano. Ó Senhor Jesus. Então aí quando o Senhor deu para ela, e quando o Senhor evangelizou, aí ela ganhou e tomou daquela água. E aí o que ela foi ser? Dispenseira da graça. Aí ela foi lá na cidade. Os discípulos que eram para ser o dispenseiro, que tinham a liturgia, que teoricamente não buscaram ninguém. Mas ela foi e fluiu, irmãos, como rios de água viva. E as pessoas chegaram e falaram assim, não vem mais só porque ela falou, mas agora nós experimentamos. O Senhor quer fazer isso de nós, irmãos. Nós precisamos imergir na palavra, para ter um encontro especial com Jesus, para ser impactado com essa graça, e aí nós vamos nos encher, até não caber mais, aí nós vamos transbordar, aí outras pessoas vão querer esse Cristo que você desfruta. Ó Senhor Jesus, esse evangelho que é poder de Deus, ó Senhor Jesus, que esse milagre aconteça também na minha vida e na sua. Por que na leitura da semana, o irmão também, na semana passada e nessa semana, ele lembrou de Zacarias capítulo 8, versículo 23, porque é uma palavra profética. Ali fala do reino milenar,
fala que quando o Senhor voltar, aqueles que vivem a realidade da igreja hoje, aqueles que vivem a vida normal da igreja, servindo o Senhor, quando o Senhor voltar, eles terão a manifestação do reino, governarão com o Senhor nos ares. Mas os judeus, o remanescente, eles servirão as nações que ajudarem na grande tribulação. Essa é a visão ali de Zacarias 8:23. Aí fala que nesse período do reino milenar, onde os judeus estarão na terra, servindo e ensinando a eles a servir as nações, a servir a Deus, nós nos ares, governando com o Senhor. Diz ali que as pessoas, as nações, 10 negão, eles agarrarão na orla dos judeus, dizendo o seguinte: eu quero esse Deus que vocês têm. Ou seja, as pessoas, elas estão exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Isso tem acontecido no nosso meio. Essa é uma palavra profética lá, que vai acontecer no reino milenar. Mas hoje já tem acontecido. As irmãs do Bucafé, elas têm testemunho para dar. Elas podem dar amanhã também, né? Ou, se eu der tempo para compartilhar. Ó Senhor Jesus. Senhor, me ajuda, Senhor. Já está acontecendo isso, irmãos. Muitos testemunhos. As pessoas estão querendo esse Deus que nós desfrutamos. Na conferência, nas mensagens, nós ouvimos falar da África do Sul. Foi o irmão abrir a boca, dizendo que precisava de um local para treinar os servos de Deus, ali com SEAP, com PAC, com Bucafé, com comportagem, uma pessoa, e aí esse irmão, falando a verdade, pregando o evangelho, um empresário disse: eu quero isso que vocês têm, e não preocupem, já tenho o terreno, e eu vou construir. No Timor-Leste, já nem sabe onde fica esse lugar, mais ou menos pelo mapa lá, eu tive a curiosidade de olhar. Fica lá nas patinhas, lembra do mapa mundi, quando a gente vê um dragão de um lado, e tem as patinhas dele? É lá embaixo, é entre o continente asiático e o australiano. Aí tem um lugar lá que chama Timor-Leste. Ó Senhor Jesus, é muito longe, mano. De avião, daqui lá deve ser umas 40 horas. Então, mas tem um casal de Foz do Iguaçu que tem encargo de pregar o evangelho do reino, e já cuidava lá do Timor-Leste. Esse casal foi abordado por uns comportores, uns jovens, no sinal: posso orar por você? E oraram por eles. E oraram por eles. E oraram por eles. Ó Senhor Jesus. E entregou a palavra revelada em livros. Eles compraram, desfrutaram. E aí eles falaram para os irmãos: é isso que nós queremos. Lembra das nações pegando na orla dos judeus? Eles falaram: 30 anos nós nos congregamos num outro ministério. Mas ao ler essa palavra revelada, ao acompanhar a palavra profética, ao ser abordado por esses jovens, é isso que nós queremos. Então nós temos lá um trabalho lá em Timor-Leste, agora nós queremos que vocês ajudem-nos a realizar esse trabalho. E aí venderam apartamento e já queriam trazer os irmãos para a conferência. Então tem muito testemunho, onde as pessoas querem. Alguns dias na conferência em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de almoçar com uns comportores e seapistas. Acho que um dia foi Nilton, outro dia foi Eda, e no último dia eu almocei com eles. Uma pessoa foi contatada, irmãos, aqui em Sete Lagoas ou na região, e a pessoa estava disposta a tirar a vida dela. E tinha uma vida promíscua. Mas ao receber a oração, essa pessoa nem quis mais voltar para onde que estava. Essa pessoa já falou: eu quero isso que vocês têm. Então isso é o quê? É a justiça e santidade procedente da verdade. Então quando tem sinceridade, seriedade, e a gente faz um compromisso diante do Senhor, irmão, ao pregar, ao orar para as pessoas, nós vamos passar a verdade absoluta, que é o próprio Senhor, sem muito esforço. Não precisa ter esforço
Por isso que fala que é andar no amor como filhos amados. Ser imitadores de Cristo como filhos amados. Ó Senhor Jesus. Andar, na verdade, como o novo homem. Não é por regras, imposição, esforço, mas é deixar Cristo habitar por meio da palavra ricamente em nossos corações. O que significa isso? Já tentei de tudo. Por mim mesmo eu não consigo. Mas a palavra, ela precisa habitar ricamente em nosso coração. Muitas vezes a palavra habita ricamente, hein, nega? Só no nosso espírito. Mas precisa sair, não pode ficar só confinado no espírito. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas o ser humano é corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Precisa expandir. E ela expande como? Quando habita ricamente. E o verbo habitar é usado para algo que é vivo. Então você precisa convidar esse Senhor que está no seu espírito. Venha habitar nos outros cômodos dessa casa. Venha habitar naquele quartinho que só eu sei como é que ele está. Naquelas coisas que eu pratico. Irmãos, dá a chave para o dono da casa. E ele quer fazer habitação em você. Ele habita, não no céu, não, habita também nos céus, né? O trono do Senhor está nos céus. O estrado dos seus pés é a terra. Mas a habitação que ele quer mesmo, que estima, é um coração arrependido e humilde. Aquele que tem amor reverente à palavra. Senhor Jesus, venha habitar ricamente em todo o meu ser, sem reserva. Então, quando Ele habita ricamente, é porque Ele decide, Ele governa. Porque quantas vezes, irmãos, vamos ser sinceros diante do Senhor, quantas vezes a gente fala que Ele é o nosso Senhor? Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Senhor é usado para proprietário, Ele é o nosso dono. Porque nós somos povo exclusivos de Deus. Nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus por direito de propriedade, porque Ele pagou um preço. Então você, de fato, pertence ao Senhor. Mas só o nosso espírito, às vezes, se encontra nessa categoria. Porque na hora de decidir, porque nosso coração é toda a nossa alma, mais uma parte do espírito. O nosso coração é mente, vontade e emoção, mais consciência. E a consciência, ela precisa de estar pura, irmãos. Uma consciência sensível à palavra, uma fé sem hipocrisia, um coração puro. Ó Senhor Jesus, uma consciência limpa. Por quê? Porque a consciência é que vai levar todos os atributos divinos que estão no seu espírito para a sua alma. Senhor, avança nessa casa. O Senhor quer uma casa, irmãos, mas não construída por mãos humanas. Aí Efésios mostra ali que nós estamos sendo edificados a habitação de Deus no Espírito. E aí não só uma edificação individual, mas uma edificação coletiva, o novo homem. A igreja é essa casa. Ó Senhor Jesus, obrigado Senhor. Obrigado pelo rio da graça que chegou até nós. Esse rio traz tudo que Deus é, Sérgio. Tudo que Deus tem, esse rio traz. O rio tem as riquezas minerais, as riquezas vegetais, tudo. Já viu uma terra sem água? É uma terra árida, uma terra que não produz nada. Mas a água tem todos os nutrientes necessários. Ó Senhor Jesus, e essa água, que é a palavra do Senhor, que é a sua graça, tem todos os nutrientes necessários para nos suprir. Tudo aquilo que Deus é, todos os seus atributos. Atributos como santidade, justiça, verdade, luz, amor, graça. Tudo que Deus tem, tudo que Deus é, irmãos. Não só os atributos divinos da natureza de Deus, mas também as virtudes humanas elevadas de Cristo. A sua bondade, a sua benignidade, a sua humildade, a sua mansidão, o seu domínio próprio. Ó Senhor Jesus, a sua paz, a sua justiça, o seu amor, tudo, irmãos, está nesse rio. Então, irmãos, nós precisamos, não sei o que está acontecendo, eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. Ó Senhor, quem sabe vão cantar, irmão. Não sei o que está acontecendo, acho que estou ficando louco, eu mergulhei no rio e saí pegando fogo.
não sei o que está acontecendo, acho que estou ficando louco, eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. Ó Senhor Jesus! Parece contraditório. Você mergulhou no rio, então você foi molhado. Mas você saiu pegando fogo. Por quê? Porque esse rio é o rio da água da vida. Eu compartilhei com os irmãos. Eu lembrei da experiência de Elias, desafiando os profetas de Baal. Ele desafiou 450 profetas. Aí ele falou assim, olha, vamos lá. Na hora que desceu o fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí ele chamou, pode ser 450 contra 1. Aí eles começaram a chamar os deuses deles. Aí Elias até zombou deles. Aqui, chama mais alto, porque pode ser que ele está meditando, ou então ele está num atendimento. Ele está atendendo outras demandas. Aí eles gritaram, chamaram, fizeram tudo, irmãos. Retalharam o corpo, fazia ascetismo, né? Rigor ascético e tal, acabando com a carne ali, mas não acontecia nada. Aí chegou na hora do Elias, e o fogo nada de descer. Elias falou assim, olha, joga água, faz aí um canal em volta, coloca mais água, um rego, coloca muita água. Então é por isso que mergulhou no rio e saiu pegando fogo. Jogou água, irmãos. E na hora que Elias clamou a Deus, o fogo lambeu. Lambeu, pôs fogo no altar e lambeu também os profetas. Lambeu água, lambeu tudo. Então, irmãos, é sem lógica esse negócio de mergulhar no rio e sair pegando fogo. Mergulhar no rio é mergulhar na palavra. É imergir na palavra profética. É mergulhar nas nossas reuniões. La calle es la cura. A rua é a cura. Mas não é só a rua que é a cura, irmãos. A sua casa também, na hora que você desfruta ali do Senhor, é a cura com a sua esposa, com a sua família. As reuniões da igreja, as reuniões de oração, a leitura do alimento diário, o invocar o nome do Senhor, o orar, falar, o profetizar. Sair e orar pelas pessoas que estão na rua. E as pessoas serão curadas e nós também. Essa é a nossa experiência. Ó Senhor Jesus, é ser dispenseiros da graça de Deus. Pela misericórdia, a graça e a verdade chegou até nós, irmãos. João não fala que... João no Evangelho, no capítulo 1, ele fala assim, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo, irmãos. A graça e a realidade vieram por intermédio de Cristo. Ó Senhor Jesus, para quê? Para nós também sermos esses dispenseiros do amor de Deus. Irmãos, e ele na terça-feira do alimento diário falou que ele tem nos abençoado, não é? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Lembram da bênção do Pai? A escolha e a predestinação. A bênção do Filho, a obra redentora e o encabeçamento. A bênção do Espírito, o selo do Espírito Santo e o penhor. Ele tem nos abençoado. E ele tem nos abençoado para quê, irmãos? Para nós servirmos na igreja. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. E essas bênçãos traz todos os atributos divinos dele. E também como as virtudes elevadas de Cristo. E assim nós vamos produzir a igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus. E Efésios, na hora que fala da bênção do Pai, da bênção do Filho, gerando a igreja, fala também que ele pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça, o deu à igreja, que é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Irmãos, esse dispensar das bênçãos, dos atributos divinos e das virtudes, é para encher cada parte do seu ser, não deixando nenhum vácuo, não deixando nenhuma brecha. Ó Senhor Jesus, você lembra quando o irmão falou que por que tem as milícias nas favelas? É porque tem vácuo de autoridade, vácuo de poder. Quando o Estado fica ausente, aí a milícia, se Deus ficar ausente em você, as milícias vão te pegar. Ó Senhor Jesus, e muitas vezes milícias às vezes perdidas. São arrazoamentos, opiniões, fortalezas, opiniões. Meu jeito é assim, o irmão é assado. Personalidade, opiniões. Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos mergulhar nesse rio, vamos estar debaixo do alvo, do dispensar da graça, porque a graça traz a santidade, traz a justiça.
traz o amor, traz a verdade, traz a luz, traz tudo que Deus é. Deus é amor. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo seu dispensar. E aí, Senhor, é maravilhoso. Ó Senhor Jesus, para nós servirmos a Deus e nós andarmos em amor. Andarmos em amor. Deus é amor. Irmãos, a essência disso aqui, ó, é acrílico. Isso foi feito de acrílico. Né? A essência disso aqui é areia, cimento. Né? A essência disso aqui é plástico. Orgânico, a essência disso aqui é orgânico. É vegetal, porque tinha um plástico aqui, nesse aqui me enganou, irmão. A essência dessa cadeira que você está sentado é plástico. Por quê? Porque a matéria-prima é plástica, ela foi feita de plástico, ela é de plástico. Agora, a essência do plástico é outra coisa. A essência do plástico é petróleo, tem outras misturas químicas. Mas e Deus? Qual é a essência de Deus? De que Deus foi feito? Irmãos, Deus é amor. Ó Senhor Jesus. Mas quando te alcança, é graça vindo a nós. Oh, que graça maravilhosa. Senhor, obrigado porque nós somos alvo da graça de Deus. Deus é amor, Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Deus é amor, por isso que nós podemos andar em amor como filhos amados. Lembra dos 10 mandamentos? Os 5 primeiros está relacionado ao que Deus é, as necessidades de Deus. Os 5 últimos, são 10, né? Estão relacionados ao homem. A relação, primeiro, relação com Deus. Segundo, relação com o homem. Mas esses 10 mandamentos se resumem em 2, que resumem em 1. Porque os 5 primeiros ali, com relação a Deus, fala do amar a Deus sobre todas as coisas. A reverência. O segundo fala de amar ao próximo. Os 2 aqui, irmãos, eles identificam e eles revelam quem Deus é. Lembra lá em Mateus 2, Marcos 12, parece que 34. Um doutor da lei, um fariseu, ele era juiz, era um fariseu, conhecia, era alguém que tinha temor a Deus, conhecia e era um escriba, ele era um doutor da lei. Ele vira para Jesus e pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus diz para ele: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua força, e amar ao próximo como a ti mesmo. Desses mandamentos, então Jesus resumiu, irmãos, esses 10 em 2. E aí, esses 2 nós resumimos em um: que Deus é amor. Então, a essência de Deus, Deus é formado, Deus é amor. Ó Senhor Jesus, Deus é amor. Ó Senhor Jesus. Por isso você pode andar no amor de Deus como filho amado. Só que Deus é amor, é um amor teórico, é um amor só proclamado, ou é um amor real, um amor seguido de ação? Paulo, em Atos, ele fala assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Temos aqui um clássico do Evangelho, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vai entendendo um pouco mais do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho. Então, a melhor palavra para explicar o amor é doação. Ele deu. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Agora
Senhor Jesus. Primeira Epístola de João 3,16. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, misericórdia. Todos encontraram, né? Vamos lá, irmãos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. No Evangelho, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. A parte A desse versículo reforça isso. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Mas tem a parte B. Devemos, ó Senhor Jesus, dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, Deus é amor, mas esse amor é doação. Nós temos dificuldade em amar, mas, como filhos amados, por meio dos mandamentos, porque o fariseu perguntou qual é o maior dos mandamentos. Aí Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Irmão, várias vezes a palavra fala, envolve um pouco mais. Tipo assim, Deus é amor, e amor é doação. Então, quando eu obedeço a palavra, quando eu vou imergir na palavra, mergulhar na palavra, aí reforça esse encargo, aí eu vou obedecer o Senhor, e também flui do meu interior, eu também vou doar. Porque fala, assim também, nós também devemos amar os irmãos. João, ele explica, nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos. Nisto que? Em ter dado Jesus a sua vida, assim também, nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Dar a vida é doar o nosso tempo, a nossa atenção ao Senhor Jesus. Quando você vai à rua para orar pelas pessoas, foi doído, porque nós saímos e eu nunca tive tanto não quero oração. As pessoas não queriam, ó Senhor Jesus, mas imagine Deus quando deu o seu Filho para o mundo, para a humanidade, para crer nele, para salvar ele, mas eles cuspiram o Senhor, rejeitaram o Senhor. Ó Senhor Jesus, então o que fez ele perseverar no propósito? O amor. O Senhor coloca amor no meu coração. Eu não peço que eu seja provado, deixe eu morrer. Ó Senhor, eu queria que ele aceitasse
estão ali envenenados com tanta filosofia, com tanta religião, com tanta coisa. Nós achamos até que ele era judeu, né? Porque judeu nasceu blasfemando contra o Senhor. Aí ele queria xingar o homem, eu falei, nossa, que refresco. O outro também falou que era crente, mas aí eu falei assim, você é crente? Era no supermercado, mandou a gente sair do supermercado. Aí eu falei, não, vou obedecer, vou sair, tá bom, tá. Você podia orar por nós? Aí eu falei, tem crente que não ora? Ó Senhor Jesus, irmãos, Deus tem que colocar mais amor no meu coração. Esse dia, aqui no Olevá nunca aconteceu isso, irmão. A gente sai aqui no Olevade, no Prata, nunca aconteceu isso, mas lá, tal da cidade, Santa Bárbara do Oeste, depois nós saímos batendo o pé. Ó Senhor Jesus. Quando Renata foi orar com o povo que estava no ponto de ônibus, o Senhor falou, não vou querer não, eu sei que você volta. Eu conheço esse negócio aí. Ó Senhor Jesus, irmão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos receber muito não, mas o que vai nos motivar é o amor. Ó Senhor Jesus, o amor de Deus pelas pessoas que estão cansadas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Senhor, coloca esse amor no nosso coração. Mas o que vai trazer esse amor? Aí está a nossa relação com a palavra revelada. A palavra que está ricamente em nós. Todos os dons que nós temos ali vai produzir esse amor. Porque Jesus falou assim, olha, eu não tenho um mandamento novo, mas aquele que ouve e pratica minhas palavras, nesse meu Pai permanece, eu também, e o amor é nele aperfeiçoado. Então, irmãos, o que eu tenho que fazer é mergulhar na palavra do Senhor, exercitar o Espírito, ó Senhor Jesus, para que esse amor alcance outras pessoas. Senhor Jesus, viver, andar nesse amor como filhos amados, que Deus já deu para nós a palavra, que fala em nós a palavra. Eu preciso exercitar essa palavra. A palavra precisa ser prática no meu e no seu viver. Então, seguindo, irmãos, em Efésios, eu queria ler com os irmãos para finalizar, Efésios 5. Senhor Jesus, para amar a palavra, Senhor Jesus, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e assim entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E o Senhor aceita, Senhor, a nossa oferta. O Senhor, como Cristo doou, entregou, eu também quero doar. Eu quero ser personal, dispensador da graça de Deus. Que eu possa, Deus, obstruir todo esse canal por meio da tua palavra, por meio da luz, por meio da comunhão, para que essa graça, para os seus atributos divinos, para que a virtude de Cristo alcance as pessoas. Irmãos, em Efésios, capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 8, fala assim, porque pela graça, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Ó Senhor Jesus, a graça te alcançou mediante a fé. E o Senhor já nos ensinou que a fé, ela vem pelo ouvido, e a fé, ela vem pela palavra, e a palavra pela pregação. Ó Senhor Jesus, olha como é importante pregar o Evangelho, porque esse Evangelho que eu e você pregamos ao orar pelas pessoas, vai produzir fé, e por meio de produzir fé, a pessoa vai ter graça, porque pela graça foi salvo. Isso é dom de Deus, é presente, mas não por obras, Cristiano, não por obras, mas pela fé. A fé é que nós vamos acessar tudo que Deus tem, tudo que
cheio de problemas aqui, mas como o apóstolo Paulo um dia disse, a graça de Deus me basta. Tenho espinho na carne? Tenho. Para me esbofetear e não me deixar orgulhar nas revelações. Tenho problema de fraqueza? Tenho, irmãos. Mas quando eu mergulho na palavra, a fé virá. E a fé vai fazer eu acessar a dimensão de Deus, onde Deus está, onde Ele tem, tudo que Ele tem, tudo que Ele é. Ó Senhor, Ele é poderoso para nos salvar. Ó Senhor Jesus. E aí vai me tornar um canal dispensador da graça de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir um minuto para os irmãos compartilharem. Volta 16. Vocês não podem compartilhar durante uns 10 minutos, uns 5 minutos.